Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Oficialmente estamos retomando a nossa programação. Para quem está acompanhando a partir de agora, esta ação que realizamos é a 4ª Escola de Verão. É uma atividade de ensino e extensão promovida pelo grupo GTCOA. Nosso objetivo é aprofundar conhecimentos e promover discussões e reflexões acerca dos princípios que fundamentam as pesquisas em educação. Nossa 4ª Escola de Verão, que retoma a programação neste instante, tem como tema a inteligência artificial, inovando a avaliação formativa, fomentando a pesquisa quantitativa. Tivemos no início a apresentação cultural da banda Nepotismo e logo depois nós tivemos a composição da mesa. Agora, pós coffee break, nós teremos a nossa primeira palestra, nosso primeiro momento acadêmico formativo. A nossa palestra é intitulada com o uso de ferramentas de inteligência artificial na escrita acadêmica. Copilotos de produtividade com responsabilidade científica e ética. Chamamos para proferir essa palestra, para abrilhantar, iniciando o nosso evento, ele, engenheiro eletricista, mestre e doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor titular do nosso Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, com atuação desde 94 no ensino técnico, graduação e pós-graduação. Possui experiência e pesquisa em ensino nas áreas de engenharia elétrica, métodos numéricos, processamento digital de sinais e ensino de engenharia. Atuou como coordenador de curso, chefe de departamento e coordenador do programa de pós-graduação. Já orientou quase 30 dissertações de mestrado e atua atualmente como professor permanente do nosso doutorado acadêmico da Rede Nordeste de Ensino, IFCE, e do mestrado profissional Prof. EPT. Mantém produções acadêmicas e divulgação científica por meio do seu blog e em redes sociais, com interesse crescente no uso ético da inteligência artificial, na educação e na escrita acadêmica. Recebamos com uma forte salva de palmas o meu, o seu, o nosso professor doutor Francisco José Alves de Aquino. Aplausos dele! Professor Aquino já está a postos e, claro, vou chamar para mediar essa primeira palestra, essa primeira ação formativa, ela, doutoranda em ensino pelo nosso programa de pós-graduação em ensino da Rede Nordeste de Ensino, Renoém IFCE, mestra em ensino de matemática pelo nosso IFCE, olha aí, só dá o IFCE agora, licenciada em matemática pela UVA Sobral, professora efetiva de matemática, rica, bem novinha da Rede Estadual de Ensino do Ceará e nossa membra do Grupo de Estudos e Pesquisas do nosso GTCOA. Recebamos também com uma forte salva de palmas ela, mestra e empoderada, professora Italândia Ferreira de Azevedo. Com vocês, nossa palestra inicial. Bom dia a todos. Durante a palestra, durante a apresentação, a gente pode interromper para tirar dúvidas, certo? Eu acho fica mais dinâmico, mais interessante tirar dúvidas na hora, certo? Então, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente vai deixar sempre espaço para a gente interagir. Então, a nossa palestra, né, a gente, agradeço inicialmente o convite, né, para participar dessa palestra da 4ª Escola de Verão, né? É sempre na defesa de doutorado, de mestrado, eu sempre quero ser o último a falar na banca, né? Porque sendo o último eu vou falar menos, mas nas palestras eu prefiro ser o primeiro, porque o que eu falar aqui vai ser novidade, né? O que vier depois é que tem que correr para fugir dos assuntos que já foram abordados. Então, eu agradeço por ter sido convidado como primeiro palestrante. Então, vamos nós. O primeiro ponto que eu quero falar é um alerta. Na verdade, nós vamos ter alguns alertas aqui. E esse primeiro alerta ele vale para todos nós. Não está ligado diretamente com a inteligência artificial, mas a IA acaba aumentando ainda mais esse problema, né? Então a gente está vendo hoje muitas crianças,
bebês quase grudados no celular. E isso não é só é um problema que pode ser crescente e pode afetar a infância deles, né? A criança pode ficar mais ansiosa, pode ter outros problemas. Então, assim, quem puder evitar que seu neto, seu filho, seu sobrinho, seu aluno, seu estudante saia do celular, isso é importante. É bom alertar os pais, né? Então nós como professores, que tem contato direto com os pais dos alunos, é bom a gente, e para nós mesmos, né? Ficar um pouco menos tempo, né? Gastar menos tempo nessas telas de celular, né? E para a infância isso é mais grave ainda. Okay? Bom, aqui é um segundo alerta que a inteligência artificial ela pode ser usada e está sendo usada para muitas coisas. E uma delas é você fazer vídeos totalmente falsos, digamos assim, né? Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de vídeos que é bem interessante. O autor dos vídeos ele cria todo um cenário, ele muda de tudo, e é tudo editado por IA, né? Hoje você tem essa ferramenta que é bastante poderosa, mas que pode ter um mau uso muito grande. Então fica como um segundo alerta. Nós trouxemos 2 vídeos para apresentar, certo? São 2 vídeos bem curtinhos, são bem divertidos. Cadê o Marcos? Está na pasta. Pronto. Vídeo 01. Som. Em casa, nesse momento. O que não é real aqui? O que não é real aqui nessa imagem? O fundo inteiro não é real. Eu estou em casa nesse momento. O que não é real aqui? O céu não é real. Tem teto aqui. Qual desses bolos aqui é real? Esse aqui é uma maçã e esse outro aqui é um ovo, então nenhum deles é real. Qual dessas frutas aqui foi feita com IA? Só o cacho de banana, as outras são reais. Esse copo aqui é real ou é IA? O copo é real, mas o cenário inteiro foi feito com IA. Qual dessas velas é real? Roupa é real? Não é. Eu fiz ela com IA. Esse vídeo é real ou é IA? Esse vídeo foi feito com inteligência artificial. Realmente caiu muita neve na Rússia, mas alguns desses vídeos que estão circulando na internet eles não são reais. E tem até portais de notícia compartilhando como se fosse. E dá para perceber que eles são inteligência artificial de algumas formas. Primeiro, existem algumas ferramentas de detecção de IA e elas estão apontando 99% de chance que tanto os vídeos quanto os áudios tenham sido criados por inteligência artificial. Isso por si só já descarta as chances de serem reais. Além disso, só de pesquisar esses vídeos aqui no Google, já deu para descobrir que ele foi criado por um designer gráfico turco, que depois apareceu chocado com a repercussão. Ele até explicou que o vídeo não era da Rússia, era apenas uma simulação de como seria uma nevasca na cidade dele, Ankara. Nada além disso. E por fim, como todo vídeo feito de IA, é possível notar várias imperfeições, movimentos estranhos, leis da física sendo quebradas e outras coisas assim. Esse caso é um exemplo perfeito do que vem pela frente. A situação até que é real, mas o vídeo é falso. E é justamente por isso que ele acaba se passando por verdadeiro. É assim que a inteligência artificial vai ser usada. E é por isso que cada vez mais é preciso ter cuidado com o que você vê na internet.
atentos a qualquer coisa que você assista pela internet, pode pelos vídeos, que aquele vídeo pode ser um vídeo criado, né? Então nós temos que ter essa atenção redobrada. Podemos ir para o próximo slide. O terceiro alerta é sobre a proibição ou não de inteligência artificial. Alguns professores ou algumas instituições estão tentando proibir o uso da inteligência artificial. Só que isso acaba não sendo uma coisa muito, digamos assim, produtiva, né? É muito difícil você proibir uma coisa que já está tão disseminada. O que eu acho que vale muito mais a pena é a gente fazer o uso ético, né, o uso legal dessa inteligência artificial, né, para a gente não ficar proibindo uma coisa que fica muito difícil de combater, né? Então é uma coisa, é um ponto que a gente pode realmente debater isso aqui. Okay? Próximo. Também aqui um outro alerta que aparece: alguns cientistas estão muito preocupados com o avanço da IA. Não a IA de hoje, mas o avanço dela, quais vão ser as consequências no futuro, né? Então, alguns pesquisadores até acreditam que num futuro muito próximo, daqui a 5, talvez 10 anos, essa inteligência artificial fique tão potente que acabe superando as pessoas. E por poder superar as pessoas, ela pode querer eliminar as pessoas do mundo, né? Então, alguma coisa como o exterminador do futuro. Então, é realmente uma preocupação. E hoje o que nós estamos vendo é que o desenvolvimento dessas IAs, elas não estão seguindo um padrão ético tão alto, né? Nós temos aqui o exemplo do Grok, que recentemente gerou um escândalo muito grande, né? Gerando imagem de pessoas, de mulheres principalmente, sem roupa ou de biquíni, né? A pessoa estava lá vestida, editava a imagem, fazia como se ela estivesse só usando um biquíni, que é uma fraude muito grande. Então, assim, as IAs estão sendo treinadas e essas amarras éticas que colocaram nas IAs, nem todas funcionam muito bem. Então, é um problema grave que as empresas estão deixando isso atropelados. A parte ética está sendo atropelada pela tecnologia, pela ganância deles. Então, é um outro problema, um outro alerta que nós temos que ter. E alguns pesquisadores, né, estão propondo que as IAs fiquem tendo mais amarra, seja a parte ética fique na frente da parte do lucro, né? Que é uma coisa que todos nós devemos cobrar também, certo? Então é uma coisa que nós devemos ficar alerta em relação ao uso ético da IA e o que ela pode ser no futuro. Se hoje você consegue fazer um vídeo falso, né, com um grande riqueza de detalhes, mas daqui a 2, 3 anos vai ser ainda mais difícil você detectar que aquele vídeo é falso. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. A gente tem até que ter certos cuidados, que o pessoal fala muito, né? Que tem certos números que ligam pra gente, só a gente falar alguma coisa, eles gravam a voz da gente e usam a nossa voz para outras coisas, né? Uma coisa que a gente pode fazer é o quê? Se for uma ligação suspeita, né, você não atende, né? Na verdade, até quando você manda desligar aquela ligação, ele já sabe, opa, esse número que existe de verdade. Então, talvez a ligação seja deixar tocar e não atender, infelizmente. Assim, o uso da IA, né, assim, toda a tecnologia que chega, algumas pessoas fazem mau uso daquela tecnologia. E com a IA, isso é um potencial muito grande. Bom, aqui temos uma breve linha do tempo, né? Nós sempre vimos com a tecnologia. Desde a idade da pedra, quando alguém pegou a primeira pedra e transformou num martelo, né, potencializando o uso da força humana, isso é uma coisa que vem evoluindo há muito tempo. Desenvolvimento de tecnologias analógicas, né? Quem tinha uma letra muito ruim para poder escrever era complicado. Se inventou a máquina de escrever que corrigia a letra de todo mundo, né? A máquina mecânica. E com a evolução, você tem a era digital, começou a aparecer os computadores começaram a ser inseridos na nossa vida, né? Isso aí nos anos 80, 90, e hoje nós temos a IA, né? É um outro marco que está ficando onipresente onde a gente vai, né? Hoje nós temos IA, no nosso WhatsApp tem IA, qualquer ação que a gente faça, eles estão colocando IA em tudo, né? Até onde você não quer que tenha IA, tem, certo? Eu, às vezes, quando eu abro um editor de PDF, ele fica fazendo perguntas lá que eu não quero nem... Eu nem fiz a pergunta e já quero me dar a resposta. Então, acontece essas coisas.
Então, assim, agora nós temos que aprender a conviver com essas revoluções tecnológicas, né? Não adianta negar, porque elas já estão aí, não adianta querer que não sejam usadas, que elas vão ser usadas. Então nós temos que aprender a conviver com essas tecnologias e fazer o bom uso dessas tecnologias. Bom, aqui o meu primeiro contato com a IA, né, com a IA generativa, foi em 8 de dezembro de 2022. Né? Eu gosto dessa data porque eu tenho um blog e eu registrei nesse blog a minha primeira conversa com o ChatGPT. Ele estava bem no início, né, foi em dezembro de 2022, então ele cometeu alguns erros fáceis de perceber, mas foi bem interessante, eu achei bem interessante e a tecnologia evoluiu bastante a partir daí. E no final de 2024 para 2025, junto com a minha orientanda Iris, que por acaso está aqui, ali atrás, a gente pensou em escrever um e-book, conversando com as IAs e vendo as respostas que elas geravam e organizando isso. Aí ficou um trabalho bem interessante, gerou o primeiro e-book, né, que está disponível na biblioteca do IFCE, e a gente depois a gente aprofundou um pouco mais, né, e fez uma segunda edição, uma segunda versão desse livro, mas conversando com outras IAs também, outras IAs generativas. Né? No primeiro a gente conversou basicamente só com o ChatGPT e mais algumas, depois a gente conversou com várias outras sobre diversos assuntos. Ficou um trabalho bem interessante, depois vocês podem conferir. Então, assim, a gente está vivendo esse mundo com as IAs, né? Nós temos que aprender a conviver com essas IAs, especialmente no nosso meio acadêmico, né? No nosso meio de interesse aqui. Porque a IA, diferente de uma máquina de escrever, você vai ter que trabalhar em manual de ficar digitando aquelas teclas. No IA, você dá um comando e ela escreve um texto para você, né? Na parte de IA generativa. E isso pode ter muitas implicações. Não sei se vocês já viram, mas já teve alguns artigos que foram até aceitos para publicação e estava escrito assim, basicamente, né, feito pelo ChatGPT, quase praticamente isso. E o artigo foi publicado. Depois alguém percebeu, isso aqui não foi feito por um autor humano, foi uma máquina que escreveu isso. E aí depois o artigo foi despublicado. Bom, eu acho que o editor não gostou muito dessa história não, né? Não gostou muito do trabalho do revisor. E hoje, até o trabalho do revisor pode estar sendo delegado para as IAs serem feitas também. Então, você imagina, no futuro você pode ter artigo escrito por IA, revisado por IA e publicado por outro IA. Isso é um risco que nós corremos. Né? Então, nós temos que ter Então, nós temos que ter cada vez nos apropriarmos mais dessa tecnologia para a gente poder fazer, então, esse bom uso. E sempre mantendo a nossa integridade científica, integridade acadêmica. Então, a IA generativa, eu gosto de destacar esse nome generativo, porque assim, a IA, né, inteligência artificial já é uma coisa, é um campo da computação, da ciência da computação já antigo, já tem 70 anos que está rodando. Né, mas a IA generativa realmente é bem recente, né, e que teve um impacto grande para toda a sociedade. Né. Então, é uma coisa que devemos usar essa tecnologia a nosso favor, e você tem agora várias versões, não é só o ChatGPT, você tem várias outras IAs semelhantes ao GPT, o Gemini, o Copilot, né? E várias outras. E essas IAs elas podem ser usadas para aumentar a nossa produtividade acadêmica. Né? Você realmente pode fazer uso dessas IAs. Né? Se você fizer uso correto delas, você pode ganhar bastante tempo. Em vários processos você pode ganhar tempo, você pode ter resultados melhores. Então, é uma ferramenta que pode ser usada. Né? Só que elas funcionam mais ou menos como uma caixa preta. Né? Então, a gente tem que ter um domínio dessa ferramenta para poder fazer esse bom uso. Né? Senão ela vai ser só uma caixa preta e você vai ficar refém dessa caixa preta. Né? E lembrar que ela tem muito viés algorítmico, certo? O treinamento dela já foi um treinamento enviesado, porque basicamente essas IAs foram treinadas com textos majoritariamente em inglês, né, ocidental, americano ou da Europa, e esquecendo um pouco o restante do mundo. Então existe realmente um problema de viés algorítmico nas IAs. É uma coisa que nasceu junto com essa, com o treinamento dela. Então nós temos que estar atentos também a esse detalhe. Não podemos esquecer desse detalhe. Aqui
aqui é uma representação de como é que é um IA por dentro, né? É uma estrutura muito complexa, que tem bilhões de parâmetros, que ela foi treinada com textos de milhões de páginas de texto de documentos, né, de vários tipos, que geravam entrada desses documentos, faziam esse processamento, eram calculados esses pesos, né, e geravam uma saída. Então, essa IA realmente, ela aparece uma caixa preta de tão complexa que ela é por dentro. Realmente é uma coisa e você precisa ter máquinas, um hardware muito pesado para rodar isso. Você não roda uma IA dessa em qualquer computador. Você tem que ter uma rede de computadores, você tem que ter um data center, né, especializado para poder rodar essas IAs. Você tem que ter GPUs, que são processadores especiais de alta capacidade para rodar essas IAs. Então, e essas IAs também, para elas funcionarem, consomem muita energia, né? E tem um consumo muito grande de água para fazer o resfriamento dessas IAs. Então, ela tem um custo para funcionar, né? Que é uma coisa que a gente acaba esquecendo um pouco. Mas qualquer coisa que você faça com IA, você vai gerar um custo econômico para isso. E isso é um problema que acontece até com as empresas, que elas, por enquanto, é bem engraçado isso, no modelo de negócios dela, elas estão tendo prejuízo. A cada vez que alguém usa uma IA, um ChatGPT ou um Gemini, o gasto que você causa para a empresa é muito maior do que o lucro daqueles que são assinantes pagantes. Então, por enquanto, é um modelo que não está muito sustentável. Não sei como é que vai ser essa bolha aí, talvez seja uma bolha, né? Eu até não apostaria todas as minhas fichas em IA, pelo menos no modelo que existe hoje, porque é uma coisa que pode, num futuro muito próximo, daqui a 1 ano, 6 meses, 2 anos, quebrar. Porque tem muito dinheiro entrando de investimento, mas elas não estão gerando lucro. E o custo para manter uma IA funcionando é muito alto. Tem que ter toda uma infraestrutura para isso. Então é um outro problema que a gente não vai abordar muito. E a tecnologia Transformer foi essa que foi introduzida em 2017, que gerou as IAs que nós temos hoje. Antes você já tinha IAs, mas eram IAs muito especializadas para problemas de engenharia e de medicina. E hoje elas abarcaram várias outras áreas. E alguns autores são bastante críticos, né, ao uso da IA, né? Um deles é o Miguel Nicoleles. Eu tenho até um vídeo que para não tirar palavras da boca dele, né, a gente vai passar um vídeo, isso é até o vídeo 3. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para participar do 35º Congresso. É um grande prazer, como professor, estar aqui e mostrar a ideia que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Ela é um instrumento, basicamente, de dominação e controle. Foi estruturado para homogeneizar o comportamento humano e impedir a divergência, impedir a dissidência de ideias. Esse não é um movimento inevitável, mesmo porque nem toda tecnologia pode ser considerada um progresso. Na realidade, existem vários exemplos de tecnologias que foram introduzidas quase que à força, né, e que as pessoas assimilaram rapidamente pela propaganda, pelo marketing, pela imposição, né, que trouxeram grandes danos, em particular para a educação. Nós temos uma ideia. Os governos da Finlândia e da Suécia estão removendo computadores da sala de aula até o final do ensino médio pelo dano cognitivo que eles detectaram em 30 anos de pesquisa analisando o desempenho dos alunos antes da introdução do computador e com a introdução do computador. Então, na realidade, a minha visão é uma visão completamente diferente do mainstream, né, da mídia, que até no Brasil promove essas ferramentas como sendo a salvação da pátria, como sendo inevitáveis. E, na realidade, elas não são inevitáveis. E, particularmente no ensino, o ensino tradicional do contato humano entre professor e aluno, entre alunos entre si, está mais do que provado que é muito mais fundamental do que qualquer tecnologia digital, mesmo porque o cérebro humano não funciona de forma digital. O cérebro humano não é um computador. Então, os efeitos deletérios da dita inteligência artificial já estão sendo publicados, já estão saindo na literatura neurocientífica mostrando a queda do desempenho cognitivo de crianças e adolescentes que estão imersos nessas ferramentas
cotidianamente, né? Então essa é uma visão extremamente crítica e, infelizmente, no Brasil, nós estamos tendo políticas públicas que estão querendo atrair para o Brasil os data centers da inteligência artificial, enquanto outros países estão expulsando eles dos países. Então essa vai ser a minha abordagem hoje. Bom, então a abordagem do Nicolau, o ponto de vista dele é esse, eu concordo com muita coisa com o que ele fala, mas a gente pode usar de forma, assim, como uma ferramenta útil de trabalho, né? Mas que não vai substituir o humano. E em sala de aula a gente tem que ter bastante mais cuidado ainda quando a gente utiliza essas ferramentas. Então, se você for fazer algum roteiro didático, alguma coisa com IA, e colocar isso para os alunos, tem que fazer um planejamento prévio muito bom para que aquilo ali realmente tenha um efeito pedagógico interessante para os alunos, né? Então fica como um alerta para a gente. Então a nossa palestra vai fazer essa reflexão crítica, né, sobre esse assunto, né? E aí a gente poderia, sempre que for possível, a gente pode tirar 12 perguntados, né, durante a palestra. Então, o objetivo de promover a reflexão crítica e o desenvolvimento de competências para os éticos responsáveis da ferramenta de inteligência artificial na escrita acadêmica, capacitando pesquisadores e estudantes a integrar essas tecnologias como copilotos de produtividade, sem comprometer a integridade científica, a autoria intelectual e os princípios de ética da produção do conhecimento. Então, a gente vai repetir isso várias vezes, né? A gente vai ter que sempre ter esse uso crítico da IA, né? Se você usar a IA sem esse uso crítico, você vai ficar refém da ferramenta. Sim. Certo. Essa pergunta a gente vai responder ao longo da palestra, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: algumas tarefas elas podem ser realizadas pela IA sob a sua supervisão, e aí você pode ganhar tempo com isso. E o resultado que ela gera pode ser um resultado de boa qualidade, mas que você tem que fazer uma revisão para conferir se está tudo ok. Certo? Então, assim, mas você falou outra coisa, a parte de produção, eu lembrei da parte de produção artística, né, que é um outro problema, né? Muitos artistas estão se considerando sendo lesados pela IA, porque ela está gerando quadros, imagens, desenhos que usa o estilo de determinado artista e ele não licenciou aquilo ali para a IA, né? Então esse é um outro problema que pode acontecer também. Mas assim, algumas rotinas talvez administrativas que o professor precisa executar, você pode usar a IA para fazer isso. Por exemplo, tem uma reunião dos professores, você tem que criar uma ata daquela reunião, que é uma coisa que demora um certo tempo. Eu tive uma reunião ontem e o meu colega disse, eu vou usar um IA para gravar a nossa reunião e fazer a ata da reunião. 3 minutos depois da reunião já estava com a ata pronta. Ele faz uma revisão da ata, ok, manda o pessoal assinar. Então você pode ter ganho de produtividade em algumas tarefas, digamos assim, mais burocráticas, que não exige tanta criatividade assim. Então você pode delegar isso para a IA tranquilamente. Certo? A gente vai ver alguns outros exemplos também. Okay. Nós temos também alguns objetivos específicos que nós vamos tentar falar ao longo da nossa apresentação. Conceituar o que é inteligência. Esse microfone só funciona em uma posição. A gente vai ver algumas ferramentas de IA, vai identificar alguns. Então, bom, então eu vou ficar um claro aqui para vocês. Então a gente vai identificar alguns usos de produtivos da IA, delimitar fronteiras éticas dos riscos e desafios da IA. A gente vai conhecer algumas diretrizes práticas, né? E vamos também pensar nesse nosso
pensamento crítico sobre o uso da IA. Ok? Mais uma tentativa. Bom dia. Quais os riscos para os nossos adolescentes que o senhor, de acordo com essa pesquisa, o senhor acredita que... Mais alto. Não, já entendi. Quais são os riscos para os nossos adolescentes do uso da IA? Do uso da IA em referência à matemática, porque eu acho assim, interessante eles utilizarem na matemática. Pronto, não só para matemática, mas eu acho que para todas as disciplinas, para todas as áreas, o maior risco que eu vejo é eles não aprenderem. Como assim? Você adulto, que já é professor de matemática, você pode usar ela como uma ferramenta para você apresentar suas aulas, fazer provas, resolver questões. Então você pode usar ela como uma ferramenta. Mas o estudante pode usar aquilo ali para, vou usar a IA para resolver as questões. Ele pode até nem ler as questões mais, passar direto para a IA, gera uma resposta e ele apresenta aquilo ali como resultado dele. Ele vai nem aprender a fazer as coisas que ele vai mandar a IA fazer por ele. Ele vai aprender a usar a IA para responder as questões, por exemplo. Então ele pode deixar de aprender. Certo? Então o maior risco que eu vejo é que se ele ficar esse uso indiscriminado da IA pelos adolescentes, pelos estudantes, eles podem não aprender. Aquele esforço de ter que ler, resolver exercício, errar, corrigir, consertar e aprender com o erro, com o próprio erro, isso aí pode desaparecer. Muitas vezes eu passava horas resolvendo um problema de matemática, chegava no resultado errado, tinha que começar tudo de novo. Se o estudante tiver uma IA para fazer as coisas por ele, a IA vai fazer todo aquele cálculo em questão de segundos. A gente vai ter alguns exemplos mais na frente. Só complementando. Eu acho positivo no seguinte, essa é a minha experiência com a matemática. Quando você pega aquela solução, às vezes, a solução não está correta. E a gente aprende muito com o erro, né? Eu acredito nisso. O que acontece? Quando ele coloca aquela questão, ele já vem copiando, né? Como o senhor falou, ele já vem nessa base aí, copiando. Quando ele chega em determinada questão que ele percebe a discrepância, né? Está incorreto alguma coisa, a discordância, aí ele vai dizer, não, isso aqui está errado. Então eu acredito que a IA, de uma certa maneira, ele obriga o estudante a buscar, que é coisa que nossos jovens não estão mais querendo, né? Eles querem tudo mastigado, né? E aí, de uma certa maneira, a IA, ele obriga, porque ele mesmo copiando, ele vai perceber em determinado momento que uma questão não está compatível com aquelas que ele já resolveu. E aí é que está o lance, né? É porque assim, alguns erros são sutis. Sim. Então ele pode não perceber que teve um erro. Certo? Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. O maior risco que eu vejo em relação aos estudantes é esse, que eles podem ter mais dificuldade ainda em aprender porque ele não exercita. Por isso que o pessoal da Finlândia e da Suécia estão tirando os computadores da sala de aula. Porque eles viram que podia ser que eles tivessem um aprendizado mais acelerado, mas ficava muito superficial. Com a IA pode acontecer isso. Então nós temos que ter um uso muito criterioso da IA em sala de aula. Então uma coisa que o pessoal está fazendo, em vez de fazer um trabalho só escrito, tem que ter uma defesa oral daquilo ali. Você resolver essa questão aqui, resolver esse problema todo, vai lá no quadro e resolver de novo para eu ver o que você sabe realmente fazer. É uma forma de você testar se o aluno realmente aprendeu alguma coisa. E aí força com que ele estude mesmo. Porque se só copiar o resultado, não aprende nada. E aí, na parte de matemática, para problemas básicos a IA não erra. Mas para problemas mais complexos ela erra. Então são erros sutis que é difícil de perceber. Tiago? Eu queria saber se já existem regulações ou leis nacionais ou internacionais que já foram aprovadas ou que estão tramitando nas suas respectivos casos a respeito da regulação dessas inteligências artificiais e limites. O senhor colocou na sua apresentação, né, os objetivos, a ética, né, se já existe tramitando ou já tem alguma lei aprovada que regule o uso da inteligência artificial. Assim, nacionalmente, no Congresso Nacional sobre IA, existe a parte de proteção de dados, né,
que acaba regulando um pouco esse mercado todo. E nas universidades nós temos muitas delas, a UFS inclusive, com regras mais claras do uso da IA no meio acadêmico. E vai falar um pouquinho disso também mais para o final, certo? E vai tocar nesse ponto. Aqui é um referencial teórico, em vez de falar de vários autores, eu coloquei só algumas referências que são interessantes da nossa área de IA para o uso ético, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui o marco referencial de competência de IA para professores da Unesco. Tem também aqui diretrizes para o uso ético e responsabilidade da inteligência artificial generativa, né, um guia prático, bem interessante esse guia. Tem outro guia prático também da Universidade Federal da Bahia. São documentos que regulamentam o uso da IA ou sugerem o uso correto da IA na área acadêmica, certo? Então, são referências bem interessantes. Depois, se vocês quiserem, a gente pode colocar até no grupo o link desses guias, ok? Eu coloquei aqui no último um livro clássico da área de engenharia, que é Redes Neurais, do Simon Hake, certo? Que é bem interessante e antigo, né, 2001. Ele, claro, ele não fala de IA generativa, ele fala de redes neurais da área de engenharia dos anos 90 e 80. Então, a IA é uma área já antiga da computação, antiga assim, bom, a computação é uma coisa recente, né? A IA nasceu logo depois, né? A gente pode até pensar o seguinte, a computação mesmo nasceu por volta da Segunda Guerra Mundial, dos anos 40, né? E a inteligência artificial, os conceitos básicos dela foi logo em seguida, nos anos 50. Então, é uma área já está madura, digamos assim, né? E ela tem vários conceitos interessantes, né? Um deles é o aprendizado de máquina. O que é isso? É uma área, um subcampo da IA, onde você tem um algoritmo que aprende a partir dos dados. Você coloca os dados e ele vai aprendendo. Então, você tem aí uma máquina, um aprendizado de máquina, que é isso, né? Você tem um computador, um algoritmo que ele consegue, a partir dos dados de entrada, ele consegue fazer os cálculos e calcular a saída corretamente. E a partir de dados novos, ele consegue gerar corretamente uma nova saída. Você tem um aprendizado supervisionado, onde o modelo, ele apresenta, você coloca os dados de entrada e você diz qual a resposta que ele deve obter. Isso é o treinamento supervisionado. Ele é treinado e você diz qual é a resposta que ele vai precisar ter, e ele vai sendo treinado com isso e ele vai aprendendo. Tem um aprendizado não supervisionado, que é outra forma, que aí você tem um modelo muito mais estatístico, um modelo um pouco mais complicado. Podemos. Você tem aprendizado por reforço, quando ele acerta, ele ganha um prêmio, digamos assim, quando ele recebe uma punição, e assim acaba aprendendo mais rápido também. Tem redes neurais artificiais, que é o mais antigo, né? Que é uma estrutura bioinspirada, que é inspirada no mecanismo do cérebro humano. Então você tem um neurônio, que é a unidade básica, né? Você tem os axões, que são as unidades de entrada, tem um neurônio em si, que vai fazer o processamento, e tem a conexão com os outros neurônios. E aí gera uma rede neural, né? Uma rede neural artificial, simulando uma rede natural. Tem um aprendizado profundo, que é o Deep Learning, que aí você tem uma rede neural com várias camadas, então ela consegue aprender mais e fazer mais coisas mais interessantes também, né? Uma das primeiras aplicações foi para ela reconhecer imagens de cachorro e de gato. Olha, isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, ela ficou diferenciando isso, né? Então foi uma das primeiras. Processamento da linguagem natural é mais recente, que aí a linguagem natural é a nossa linguagem, nosso texto, nossa voz. Então é uma conquista mais recente, né? Só nos últimos 10 anos é que você começou a ter máquinas capazes de fazer esse processamento da linguagem natural, que é o que nós temos hoje no ChatGPT, por exemplo, né? Você escreve lá o seu texto, da forma que você estiver escrevendo, e até às vezes com alguns erros de grafia, ele consegue interpretar aquilo ali, entender o que você está dizendo e gerar uma resposta coerente. Tem visão computacional, que é outro ramo da IA, que aí você pode ter análise de imagens, de vídeos, né? Aí você tem a parte de reconhecimento facial, você tem a parte de ver se uma determinada área está com movimento. Então você tem essa parte de visão computacional também, que é outra área antiga, que são todas áreas de IA, né? Não são IAs generativas. E aí você tem sistemas especialistas, né? Que é o que dominava na parte de engenharia e área biomédica. Você vai criar uma IA para reconhecer câncer de pulmão. Então ele era treinado com várias imagens de câncer de pulmão, ele aprendia o que era um câncer de pulmão e conseguia depois fazer um trabalho melhor do que um médico especialista, porque a máquina não se cansava. O médico, depois de analisar 10, 20 imagens, ele começa a ficar cansado. Aí a máquina, quanto mais ela analisar, mais ela aprende.
Então ela vai tendo resultados cada vez melhores. Algoritmos genéticos, que é uma outra área de computação também lá dos anos 80, 90, onde você tem ela é programada de uma forma que ele gera um resultado, os melhores resultados são escolhidos, que são cruzados, e aí vai ter uma evolução genética com isso. Tem a robótica, que é a integração da IA com a máquina, com o hardware, né? Então você tem agora robôs inteligentes que tem uma IA dentro dele funcionando, então ele começa a ter a visão computacional, ele reconhece o ambiente, ele começa a ter a parte de mobilidade, ele tem a física dentro dele, sabe como é que são os movimentos que ele tem que executar, ele pega uma tarefa e consegue se desviar de obstáculos também. Então a parte de robótica está sendo muito desenvolvida ultimamente. E a ética em IA, que é uma coisa mais recente, né? Com a parte dessa inteligência artificial chegando, você começa a ter preocupações éticas de como aquilo ali vai funcionar. Vou colocar um robô dentro de casa. Como é que esse robô vai se comportar dentro de casa? Né? O que é que ele vai poder fazer ou deixar de fazer? Você tem que dar bom dia para um robô? Então, são questões éticas que nós temos que estão nascendo agora junto com a IA. Bom, e aí tem algumas aplicações da IA, né? Detalhando um pouco mais. Tem a predição e design de proteínas, que é o AlphaFold, que ganhou o Prêmio Nobel de Química em 2024 por conta disso, né? Que a proteína ela tem uma forma geométrica, espacial. E essa forma geométrica era muito difícil de você prever a partir da cadeia de aminoácidos. Eles conseguiram treinar uma rede neural especializada em design de proteína, ver como é que uma proteína se formava. Na física você tem várias coisas, como reconhecimento de padrões, né, em experimentos. Na astronomia, num laboratório que foi construído recentemente, a partir das imagens astronômicas, a partir das imagens de alta qualidade que eles conseguiram, eles identificaram mais de 2.000 asteroides do cinturão de asteroides. Isso em uma única observação. Uma coisa que para as pessoas fazerem ia demorar vários anos. Você tem diagnóstico por imagem, como a gente tinha falado, né, de oftalmologia, né, detecção de tumores, retinopatia, então várias outras coisas que você pode fazer com processamento de imagem, reconhecimento de imagem. Nas áreas de engenharia você tem reconhecimento de fala e tradução automática, visão computacional, né, carros autônomos. Um carro autônomo só pode ser um carro autônomo por conta da inteligência artificial. Ele vai tomar decisões em frações de segundos com base na visão que ele tem, velocidade com que ele está, então ele faz todos os cálculos e ele consegue ter esse carro autônomo, que ainda está em aprimoramento, né? Então não é uma coisa que está 100% pronta para ser usada ainda. E até na matemática, né, você já tem IAs especializadas na área de matemática que já conseguem resolver teoremas matemáticos e conseguem resolver problemas de matemática de nível de Olimpíada de matemática. Então as IAs já estão ficando muito espertas. Sem falar na área de xadrez, né? Desde 1997 que o computador já superou os melhores jogadores de xadrez do mundo. Então é uma área que, a parte de jogos, é uma parte que a IA também consegue andar muito rápido. E aqui nós temos algumas das ferramentas, a gente vai falar de algumas delas hoje, que nós podemos usar na nossa área acadêmica, né? Temos as generativas generalistas, digamos assim, como o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Claude, o DeepSeek, são todas parecidas. Todas elas têm resultados parecidos. Aí qual você deve usar, ou qual seria melhor? A que você estiver mais acostumado a usar, a que você conseguir tirar mais resultados. Mas todas elas são mais ou menos o mesmo nível de utilidade, digamos assim. Todas elas têm mais ou menos o mesmo nível. Certo? Tem assistente de pesquisa, que é um pouco mais próximo da nossa área, do nosso interesse. Tem um LCID, Consenso, Perplexo, esse site, né? Eu uso bastante o Perplexo, né? Como eu gostei dele, ele é uma ferramenta muito interessante, a gente vai ver alguns exemplos aqui. Revisão escrita, você tem um Grammarly, Qbolt, Metzer, né? O Qbolt, ele tem várias ferramentas dentro dele, uma delas é para aprimorar a sua escrita. Você pode começar escrevendo um texto mais simples, ele vai dando sugestão de um texto mais elaborado a partir do que você escreveu. Então é como se fosse um revisor de texto do seu lado, né? Você não precisa mais mandar o seu texto para um revisor melhorar a ortografia, melhorar a qualidade, melhorar a clareza, a coesão.
que o bot pode fazer isso para você. Professor, essa aí é uma questão bem delicada, porque o que a gente ficou sabendo é que a gente precisa usar esse revisor, mas ele retém a informação e depois, quando vai passar no anti-plágio, dá 100% de plágio. Foi assim, Roberto? Pronto, isso aí é um outro problema que acontece mesmo, né? Quando você usa algum IA dessa, uma das coisas que você tem que fazer, esqueci de falar no início, quase sempre você tem uma opção de, você vai nas ferramentas ou nas configurações dessa ferramenta de IA e diz que aqueles dados não podem ser usados como treinamento para IA. Certo? Então nós temos que fazer essa configuração. E outra coisa é que, como essas IAs foram treinadas com uma quantidade muito grande de texto, tudo que ela gera é uma saída estatística modificada dos textos de entrada. Então, quando ela gera um texto, aquele texto pode ter tido origem em um artigo que está disponível na internet. Né? Cara, isso vai em algum documento da internet que o texto está. Então, você tem que ter muito cuidado com o plágio. Isso aí realmente é um cuidado muito importante. Só que também as ferramentas de plágio que existem hoje não são 100% seguras. Certo? Então, quando a ferramenta de plágio diz que houve plágio ali, eu fico um pouco desconfiado que ela não é muito confiável. Tanto tem falsos positivos como falsos negativos. Então, a detecção automática de plágio também é um outro problema. Certo? Ela não é 100% confiável. Então, aí, por exemplo, aqui na UFC, nós usamos o Turnitin, né? E os professores, a UFC disponibilizou o Turnitin para todos os professores, e a gente agora tem um regimento, um documento, uma resolução da UFC, e se os professores aí, se você está dizendo isso, aí qual seria a solução para que tivesse a confiança do professor assinar, porque os professores estão respondendo, tem vários casos de plágio mesmo muito alto, e os professores estão respondendo por isso, então está todo mundo pisando em ovos. Aí o que o senhor sugeriria, no caso, quando a gente vai passar em 3 anti-plágios, funciona? Ou então usar os meus conhecimentos, vamos supor que eu sou uma professora universitária, o que eu faria, por exemplo, que a professora Márcia poderia fazer para que ela possa assinar com segurança que aquele texto não é plágio? O que o senhor sugere? Aí vai ser muita relação do professor, do orientador e do orientando, porque assim, como essas ferramentas não são 100% confiáveis, não dá para ter essa certeza, pela ferramenta. Então você tem que ter uma confiança muito grande no seu orientando, o professor, para saber que foi ele que escreveu, ele que está trabalhando aquele texto ali, ele fez aquela pesquisa dele. Uma coisa que o professor pode fazer é o quê? Ir acompanhando passo a passo. Me mande seu texto provisório. O professor está cheio de mande o texto cheio de erro para mim, para ver o que ele está fazendo. Como é que você conseguiu melhorar isso aqui? Teve um colega meu que fazia a revisão do texto do aluno dele, pegava a caneta vermelha, né? Tinha que ser vermelha, riscava todas as páginas tinha coisa para corrigir. O aluno ficava chorando no começo, corrigia tudo, devolvia, estava melhor. Então, era uma forma 100% analógica de fazer as correções. Mas se fosse passar uma ferramenta de antiplágio, não sei qual seria o resultado. Não tenho certeza. Assim, uma coisa que eu faria é conversar com os gestores e, essa ferramenta de antiplágio de vocês não é 100% confiável, mostrar para os caras. Então, assim, é uma questão complicada, certo? É realmente uma questão complicada. Mas eu faria o seguinte, eu faria um teste, pegaria vários textos, passar na ferramenta e mostrar que aquela ferramenta realmente funciona ou não, ou se tem falso positivo e falso negativo. Professor, nesse contexto dos dados, principalmente a IA generativa como o ChatGPT, quando a gente faz um fórum, cria textos, fale sobre a história da independência do Brasil, ele vai pegar tanto os dados de artigos como de sites da internet, e a minha dúvida ele copia e cola esse texto do artigo ou do site, ou eles fazem uma reescrita daquele texto, ou ninguém sabe como é que chega? O resultado final é basicamente uma reescrita do que está lá, certo? O ChatGPT e essas outras IAs generativas, eles fazem uma análise estatística e vai dar uma resposta probabilística, digamos assim. Então ele gera um texto estatisticamente coerente, muitas vezes está correto, mas nem sempre, estão errando menos agora, mas aquilo ali é tipo você pega vários textos, coloca no liquidificador, tritura aquilo ali, e aí depois faz uma remontagem daquele texto.
de forma razoavelmente coerente. É isso que ele faz. É basicamente isso que ele faz. Então, de onde é que veio essa informação aqui? Algumas ferramentas já dizem de onde tirou aquela informação, né? O Perplexity, que eu gosto de usar, ele diz de onde tirou a informação. Ele não tenta ser muito original, ele faz o texto e diz, está aqui as minhas fontes, e aí você pode conferir quais são as fontes que ele utilizou. Mas ele vai reescrever o texto a partir das informações de entrada. Então, acaba sendo tipo um plágio, né? Mas, quando você escreve um texto, você vai escrever aquele texto de onde? Direto da cabeça? Você leu alguma coisa? A gente sabe o quê? Nós temos que ler muito para poder escrever. Então, o texto que você escreveu, você, pessoa, escreveu, é fruto das suas leituras. Aí a faz uma coisa bem parecida, só que ela faz de forma estatística, digamos assim. E aí, nessa estatística, ela pode cometer erros. Quando a gente está fazendo a transposição, analogicamente, a gente vê o artigo, a novela, o fichamento, e a gente cita. Então, não é mais considerado plágio. E na questão da inteligência artificial, se a gente citar as fontes, ainda será um plágio? Aí a ferramenta de antiplágio que você passar vai dar um falso positivo e um falso negativo. Então, assim, se você faz do jeito correto, não é para ser plágio. Assim, tem algumas coisas que você pode usar IA para fazer, a gente vai ver mais na frente um pouquinho, que são ações que são tranquilas. Ó, você pode fazer isso aqui que não vai dar nenhum problema. E aí tem outras coisas que são um pouco mais complicadas. Quando você utiliza uma ferramenta de IA para ajudar no seu trabalho, você tem que citar o que você fez, qual foi o prompt. A gente vai ver isso no finalzinho aqui. A gente vai ver isso, certo? Mas, em princípio, não. Em princípio, não é mais para ser plágio isso. Você está usando a ferramenta da forma correta. Então, não é para ter problema. Teoricamente, não é para ter problema. Bom, nós temos aqui análise de transcrição. Temos outras ferramentas, né, que são usadas para outras... você tem um texto, você fez uma entrevista, gravou um áudio, né, um áudio de 2 horas, 1h30 de áudio, aí você vai começar a pensar assim, quanto tempo vou demorar para transcrever esse texto? Aí você tem ferramentas que fazem isso, tem IAs que fazem isso, ela vai fazer a leitura daquilo ali, transforma aquele áudio em texto, né, para o seu trabalho. Claro, a partir dali você vai trabalhar em cima daquele texto que foi gerado para fazer a sua curadoria, a sua revisão, anonimizar, né, tirar os nomes próprios que apareçam, né, você vai fazer a sua revisão. Toda ferramenta de IA é uma ferramenta, ela não vai gerar uma resposta final completa, absoluta, que você vai copiar e colar. Ela vai gerar uma saída que você vai conferir, você vai editar, você vai gerar a sua versão final a partir dali, usando aquela ferramenta. Okay? Então, essa é a filosofia do copiloto, né? Você está no comando e a ferramenta executa. Basicamente isso. E o resultado o resultado que você vai obter, você vai ser responsável por aquilo ali. Você não pode colocar a culpa no ChatGPT, foi o ChatGPT que disse isso, eu não sou culpado. É culpado porque aceitou. Então, assim, você comanda e o resultado... E ainda assim, né, você, além de comandar, você tem que revisar aquele resultado, né, para você aceitar como sendo válido. Para isso, você tem que ter bastante conhecimento. Esse é o risco de um adolescente usar uma inteligência artificial. Ele não tem maturidade, ele não tem conhecimento para fazer essa revisão tão cuidadosa. Certo? Então, a gente tem que alertar os adolescentes desse detalhe crucial, né? Ele não tem nem maturidade, nem experiência suficiente para revisar uma resposta de uma IA. Porque a IA gera uma resposta que é um texto coerente, ela afirma as coisas com confiança, né? E aí você tende a acreditar no que está escrito ali, né? Sem essa análise tão crítica, sem criticar. Pronto, acho que basicamente isso.
Bom, onde é que você pode usar a inteligência artificial sem problema, sem medo? Né? Então, temos aqui 6 situações que você pode usar a IA sem medo. Né? Ideação em brainstorm. Você pode conversar com a IA, ela gerar ideias, de forma geral, sobre o seu tópico de pesquisa. Eu quero fazer um artigo sobre algum tema. Você pode conversar com a IA sobre aquele tema, ela pode dar ideias para você, dar 10, 15, 20 ideias, e você, essas 2 ou 3 aqui eu achei interessante, aí você vai começar a trabalhar a partir daquilo ali. Então, é uma forma de fazer isso, esse brainstorming com a IA. Certo? Uma coisa que você pode fazer, você vai, no seu trabalho final, você vai dizer, as ideias iniciais foram feitas a partir de um brainstorming com o ChatGPT ou com o Gemini, e eu usei esses pontos aqui, você vai ter que descrever que você fez isso. Mas você pode fazer isso. Aí faz isso na metodologia, professor, né? Coloca na metodologia do trabalho. Sim, pode entrar na metodologia. Ou na introdução também. Revisão linguística, né? Aqui é um ponto forte da IA. Ela foi muito bem treinada em português, em inglês, então ela pode fazer uma revisão textual do seu trabalho. Aqui substitui um revisor humano. Né? Se você não quiser gastar 200, 300, 500 reais com um revisor humano, você pode usar a IA para fazer isso. Aí é outro trabalho que vai ser menos utilizado com o tempo. Né? O revisor humano está perdendo espaço. Quem aqui trabalha com revisão de texto, né, talvez comece a ver o seu trabalho sendo diminuído ao longo dos próximos meses, nos próximos anos. Certo? Então, claro, você vai ter que citar que aquele seu trabalho foi revisado textualmente, sem modificar as ideias, né, mas tentando manter a coerência tal. Okay? Tradução técnica, né? Você tem um texto em alemão, eu consigo dominar inglês razoavelmente bem, espanhol, mas francês, alemão, russo, eu não conheço, não domino. O que você vai fazer? Você pode usar uma ferramenta de IA para fazer essa tradução. Né? O Google Translator já faz isso, né? Já está integrado dentro dele a própria uma IA. Então você pode fazer tradução de documentos, textos, usando uma IA. Tem um autor russo aqui que é muito importante, que eu quero colocar esse autor russo aqui, quer pegar o texto original dele. Você pega o texto original e manda a IA fazer a tradução. E aí você, é uma tradução que é basicamente confiável, né? Você pode fazer isso. Síntese da literatura, então você pode pegar um grande volume de texto, de dados, e pode mandar ele fazer um resumo daquilo ali. Então, outra coisa que você pode fazer, né, com a atividade. Formatação, né? Quem não já brigou aqui com as regras da BNT, né? Então, você pode usar a IA para fazer uma formatação do seu trabalho usando a regra da BNT, que é um trabalho muito mais braçal, né, técnico, então você pode fazer isso. E transcrição, né? Você pode pegar um áudio, né, um vídeo, e mandar ele transcrever para um texto. E aí, claro, depois você vai ter que fazer a sua revisão daquele texto, a sua curadoria em cima daquele trabalho. Oi. Um exemplo que eu vou dar para você. Talvez o único tradutor que não use IA de jeito nenhum seja um tradutor juramentado, que ele faz tradução de documentos oficiais, ele tem um carimbo dele. Então, provavelmente, aí vai ser o único tradutor que não vai usar IA de jeito nenhum, é o tradutor juramentado. Só que ele faz tradução de documentos, de textos relativamente pequenos. Se eu fosse vamos supor que eu fosse um melhor professor de inglês e fosse fazer uma tradução de um texto, o que é que eu faria? Faço a tradução usando uma das ferramentas, depois eu revisaria aquela tradução. Eu ia ganhar tempo. Certo? Você não vai ficar lendo e copiando. Você faz um trabalho braçal, primeiro 99% vai estar feito ali, 90%, 98%. Depois você faz a revisão fina. Pequenas revisões, pequenos ajustes, vê a conformidade, aí fecha o documento. Aí você ganha bastante produtividade nessa parte de tradução.
Acredito que sim. E assim, aí, ao lado B dessa história é que esses profissionais vão ser cada vez menos requisitados. Você quer fazer uma ilustração? Antigamente você tinha que contratar uma pessoa para fazer uma ilustração para você. Hoje, você pode mandar a IA fazer uma ilustração, ela vai fazer 2, 3, 4, você escolhe aqui, eu acho mais interessante e coloca no seu trabalho. Pronto. Não, acho que tem um slide. Ah, sim, tá certo. Então, tem locais onde é proibido você fazer o uso da IA. Né? Aqui a gente tem que ter bastante atenção também. Fabricação de dados. Claro que ninguém aqui vai inventar dados. Né? Você fez a sua pesquisa, não gostou da sua pesquisa, dos seus números que você coletou, você não pode inventar outros números. Né? E você também não pode mandar a IA inventar números para você. Então, não pode fabricar dados. Escrita integral. Lembra que eu falei logo no início, um exemplo de artigo que tinha sido aceito para publicação, publicado, tinha lá dizendo que tinha sido escrito pelo ChatGPT? Então, você não pode pegar, eu quero fazer o meu trabalho aqui, eu vou fazer a introdução dele, tem que ter 2, 3 páginas, e aí manda o ChatGPT fazer uma introdução para você. Não pode. Né? Não pode fazer isso. Alucinações de referência. Né? Isso aqui acontece menos, e dependendo da IA que você usa, vai acontecer muito pouco. Mas você sempre tem que revisar se as referências que foram coletadas pela IA estão corretas. Você vai lá na referência, vamos ver se esse autor aqui existe mesmo, vamos ver se ele publicou realmente isso aqui, se publicou naquele ano, naquele periódico, naquele evento. Você tem que conferir. Não dá para confiar cegamente nos resultados da IA. Certo? Manipulação visual. Então, você tem que fazer isso. Os seus gráficos têm que estar coerentes. Né? Então, você tem que ter muito cuidado na criação de imagens. E se você revisar a criação da imagem, você confirma que está ok, pode seguir, mas muito cuidado para não fabricar imagens. Né? E submissão cega, né? Você acreditar naquele texto da IA e submeter sem uma crítica. Né? Aqui não está escrito isso, né? Mas eu acho que fazer revisão de artigos 100% usando IA também não deve ser eticamente muito confiável. Né? Bom, e aí tem segunda-feira nós estávamos discutindo na disciplina sobre a questão, a gente estava discutindo sobre textos, artigos que estão sendo publicados com IA e as revistas predatórias estão publicando. Revista predatória, se você pagar, ela publica. Pois é, aí o que eu estou querendo dizer com isso? É mais um cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente faz a busca, né, por revisões, faz as revisões bibliográficas e pega esses artigos, tem que ver, fazer bem, ter cuidado de não pegar nenhum texto que seja de revista predatória, porque corre o espírito também da gente pegar um artigo que é todo fabricado por IA. É assim, se você está se você está com um bom periódico, uma revista de boa qualidade, dificilmente ela vai ter um texto gerado 100% por IA. Mas se você dá uma revista que é um periódico predatório, né, só para a gente ficar no mesmo... O que é uma revista predatória? Não é que ela vai ficar publicando coisas totalmente fantasiosas, mas você pagou, é publicado. Basicamente isso. E o tempo de publicação é muito rápido, né? Você submete hoje, eles recebem no outro dia, revisam, né? Aí você paga uma taxa de 300, 500, 100 dólares, R$1.000 e eles publicam o artigo no mês seguinte. Então, o tempo de publicação é muito rápido. Então, para quem está tendo que publicar alguma coisa para poder defender o mestrado e defender o doutorado, participar de alguma seleção, é muito chamativo, né? Mas eticamente errado, porque na verdade você está pagando para publicar alguma coisa que talvez não tenha qualidade. Então, as revistas predatórias a gente tem que ter bastante cuidado. No Qualis da CAPES que saiu agora, né, teve várias revistas que saíram na nota B1, B2, A1 para C. Significa que aquela revista foi entendida como sendo predatória. Certo? Não significa que todos os artigos sejam ruins ou que não tenham qualidade, mas você tem um risco maior. Sim, aqui nós temos alguns pontos que são menos visíveis, né, que a gente tem que ter bastante cuidado. Um deles... Dentro desse contexto da publicação em revista, né? Porque uma das questões que fala sobre essas revistas, não necessariamente as predatórias, as que você paga para publicar
na área de medicina, você pode usar a IA para fazer um pré-diagnóstico. Você coloca lá a imagem de pulmão e ela vai dizer, ó, isso aqui parece que está bom, ou isso aqui parece que tem um problema. Então ela pode fazer uma seleção. E aquelas imagens que tem algum tipo de problema que ele já detectou, ela pode passar para o médico fazer a revisão final. Né? Numa revista, pode ser uma estratégia semelhante. Ela pode passar para IA recusar o que estão com problemas metodológicos, coisas, algum erro grande, aí ela já pode recusar. E as que passarem pela IA, opa, agora vamos fazer uma revisão mais cuidadosa com a pessoa fazendo a revisão. Mas tem que ter uma visão, uma revisão humana no final. Mas pode acelerar o processo. Mas, professor, tinha alguém na frente? Em relação aos dados sensíveis, né? Assim, a grande preocupação das universidades hoje é a questão da utilização da IA, né? De forma indiscriminada, utilizando dados sensíveis. Seriam dados sensíveis? Seriam os dados pessoais, como CPF, RG, e aí, quando você alimenta esse banco de dados, né, no caso do DFT, isso pode gerar o que a gente chama de, usando uma intencionalidade criminosa, pode fazer uma utilização desses dados para criar outras contas, utilizando seus dados reais. Uma coisa que você pode fazer é o quê? Você pode pegar os dados que têm informações pessoais, você filtra primeiro, você retira essas informações que são pessoais, anonimiza tudo, né? Bom, anonimiza todas as informações, e aí pode passar para a fazer a parte de tabulação, de análise, de gerar, fazer análise estatística. Então, mas aí tem que ter um seu trabalho prévio para depois passar para a IA. E mesmo que você passar para ela, você pode marcar lá nas configurações dela que aquelas informações, aqueles dados não podem ser usados como treinamento da IA. Aí vai ficar uma segurança a mais. Pronto, pegando aqui o gancho da fala dela, né? A gente manda um texto para uma revista, a revista usa uma IA para fazer um levantamento, assim, uma revisão prévia, né? Assim. Mas aí é isso que eu fico pensando, tudo que a gente coloca na IA serve de alimento para a IA, né? Em princípio, sim. Na verdade, o que acontece? Por que a gente usa o chat GPT gratuito ou o Gemini gratuito? Porque você, na verdade, está ajudando a treinar aquela ferramenta, certo? Isso. O seu pagamento é o treinamento. Pronto. Aí, nesse sentido, se a pessoa passa lá, esse texto passa a alimentar a IA, e em algum momento isso vai gerar um plágio de algum texto já produzido. Esse risco acontece, esse risco existe. O que acontece? A pessoa que for passar, para fazer a revisão do seu artigo, ela tem que ter o cuidado de, nas configurações, não deixar que aquele texto alimente a banco de dados da IA. Mas isso realmente acontece se você fizer essa configuração, ele realmente não vai ser alimentado, isso é seguro? Eu não confiaria cegamente nisso, mas é para ser seguro. Bom, assim, ó, você tá trabalhando com uma empresa que ela quer ter lucro, certo? E elas já se mostraram mais de uma ocasião que elas têm um apreço muito grande pelo lucro e um apreço menor pela ética, certo? Então, eu não confiaria 100%. Bom, aí depois tem a parte de privacidade, essa parte de homogeneização, né? Que foi uma coisa até que o Nicolas falou na fala dele, né? E a parte de responsabilidade, né? Qualquer que apareça no seu trabalho que você fez, usando uma ferramenta de IA, qualquer que tenha qualquer problema, a culpa vai ser sua, do humano, não da máquina. Você pode até colocar a culpa na máquina, mas quem vai responder é você, né? Então nós temos que ter bastante cuidado com essas coisas. Bom, aí um princípio importante é a parte de transparência. Sempre que você usar a IA, você tem que dizer que usou a IA, de que forma, qual foi o prompt. É uma coisa meio trabalhosa, certo? Não é tão fácil assim de fazer, mas você tem que ter a parte de transparência e fazer essa declaração de uso da IA. Quer dizer como é que aquela ferramenta foi utilizada, em qual caso, especificar bem direitinho como é que ela foi feita, né? Por exemplo, vai depender de onde você vai publicar, certo? Ou rodapé, ou introdução, ou na parte de metodologia. Margarida, algumas revistas já estão solicitando, através de uma declaração
Um documento à parte, né? Um documento à parte sobre não só a utilização de IA, mas o papel de cada autor e coautor na escrita daquele texto. Inclusive, é nesse documento que você coloca se foi utilizado, né, que você declara se foi utilizado IA, para que foi utilizado, qual foi a IA, né, tudo isso. E quando não tem esse documento à parte, já vários registros já tem, mas quando não tem, você coloca no local que você utilizou o texto da IA no caso, ou aquela ferramenta, você coloca a nota de rodapé. Assim, como é uma coisa muito recente, já está sendo visto como é que vai ser feito. E cada revista vai poder ter cada periódico vai ter uma forma específica de registrar isso, mas tem que ser registrado. Então, assim, quando a gente estiver usando uma ferramenta de IA no nosso trabalho, a gente tem que ficar anotando do lado, digamos assim, ou em um caderno separado, quais foram as ações que você executou usando a IA, para depois não esquecer de informar que eu usei IA para fazer essa tarefa aqui. Você vai ter que ir documentando isso. Okay? Então, você tem que ter a parte de autonomia e integridade. Né? Você tem que ter a autonomia intelectual, os seus dados têm que ser capazes de ser replicados, tem a verificação ativa e a atribuição. Então, assim, a IA ela pode sugerir alguma coisa, né? Mas você que vai acatar ou não o que a IA estiver sugerindo. Né? Você tem que ter, o seu resultado tem que ser uma coisa reproduzível. Isso aqui são os conceitos fundamentais da pesquisa acadêmica, né? Que com IA ou sem IA você tem que respeitar isso aqui. Né? Pronto. E aqui é um checklist, digamos assim, para você tomar a decisão se você vai usar ou não a IA. Né? Então você tem aqui, eu desejo usar a IA em uma determinada tarefa. E essa tarefa exige julgamento crítico, criativo? Sim. Então é melhor que o humano vai liderar essa pesquisa, essa tarefa, e a IA pode servir no máximo como suporte. Estou usando para evitar aprender? Né? Estou com preguiça de ver esse assunto aqui complicado, quero que a IA faça só um resumo para mim. Então, na verdade, você tem que evitar isso. Então, você não vai usar a IA para isso, né? Tem que ter um foco na sua competência. Consigo defender esse resultado? Você gerou um texto, gerou um trabalho usando a IA. Você consegue explicar aquilo ali? Você consegue entender aquilo ali? Você consegue defender aquele trabalho? Né? Se a resposta for não, revise e faça a sua parte. É permitido pela instituição? Sim. Né? Então você pode prosseguir e aí no final você vai fazer a sua declaração de uso da IA. Aqui você tem, aqui pelas editoras, né? Grandes editores de órgãos científicos vêm convergindo para alguns princípios comuns sobre o uso da IA generativa. Né? Em síntese, você tem isso aqui. A IA não pode ser autora, né? ChatGPT e outras IAs não são autoras, não são coautoras, e a responsabilidade é sua. O uso da IA deve ser declarado com transparência, normalmente em sessões específicas, ou método, agradecimento, nota ou manuscrito. Né? Os autores continuam sendo responsáveis pela acurácia, originalidade, integridade dos dados e respeito a direitos autorais. Em relação a respeito a direitos autorais, a gente sabe que as IAs podem treinar com grande quantidade de dados e nem sempre elas pediram licença para usar esses dados. Certo? Então as IAs estão cheias de problemas de direitos autorais. Né? Então é um ponto bem complicado esse. Certo? Aí você tem que declarar o uso da IA, validar as informações, das ideias centrais. Né? Então, só que para a gente poder usar essa IA de forma mais coerente, né, nós temos que ter algumas competências. Né? Que aí nós temos o letramento IA, que é compreender as capacidades e limitações técnicas da ferramenta. Nós temos que ter a curadoria de informação, né? Saber filtrar as informações que são geradas pela IA, ética computacional, né? Que é a nossa responsabilidade, e sempre ter o pensamento crítico amplificado até pelo uso da IA. E aí, se a gente fazer esse uso correto das ferramentas de IA, a gente vai poder ter, teoricamente, mais tempo para outras coisas. Né? E se você usar a IA para resolver mais coisas mecânicas e burocráticas, né, você ganha aquele tempo para fazer atividades mais criativas. Pelo menos essa é a ideia.
Bom, aí você tem a responsabilidade coletiva. O que é que eu quero dizer com isso? Você não vai ser o único responsável, né, ético pela sua produção acadêmica. A instituição é responsável, porque para isso tem que gerar as normas, né, ao você tem essas normas. Você tem que estar atento às diretrizes de submissão dos trabalhos, como você pode executar, e essa parte de acompanhamento, né, da detecção dos solos, que é aquela parte de plágio, por exemplo, que ainda não é 100% confiável. E aqui eu tenho alguns exemplos de ferramentas já que a gente pode utilizar no nosso trabalho, né, no nosso trabalho acadêmico. Algumas dessas ferramentas eu tenho mais familiaridade e outras nem tanto, né? Algumas eu estou citando aqui quase que como pela primeira vez, né? Tem esse Connect Papers, que é bem interessante. Você coloca um paper de referência e ele vai buscar papers que estão relacionados com aquele paper. Faz uma nuvem de artigos, né, relacionando aquilo ali. É muito interessante para quem está aprendendo, começando a estudar um determinado assunto. E aí você vê, tem esse artigo aqui de referência que foi a minha referência, a professora Mazé me passou esse artigo aqui de referência. Quais são os outros artigos semelhantes a esse aqui que eu sei que seria bom eu conhecer e estudar? Aí esse Connect Papers faz isso para a gente. Ele faz uma busca semântica lá, ele procura os artigos que são semelhantes e faz uma nuvem com essas ligações. Posso? Esse IncitPub também faz uma coisa semelhante, né? É uma ferramenta gratuita, Open Access, ele vai fazer uma ligação gráfica também, parecido com o anterior, né? Ele vai fazer uma customização, você pode customizar ele para fazer um gráfico mais voltado para o que você precisa. Consensus, né? É um motor de busca acadêmico, e aí ele é bem interessante, né? Você pode também fazer, é tipo um Google escolar, né? Você faz uma pesquisa, só que ele consegue dar mais detalhes na sua busca, certo? Então também ele é uma outra ferramenta que você pode buscar artigo, né? Por exemplo, coloquei aqui, encontre artigo acadêmico sobre o uso ético da ferramenta de JAX, especificamente para a realidade brasileira. Ele faz um texto, coloca várias referências e vai dando para você vários itens relacionados. Esse GNI é uma ferramenta especializada em escrita acadêmica e pesquisa, né? Então ela funciona como um agente inteligente, certo? Que consegue fazer várias tarefas, né? Então você pode ficar, uso um prático, né? Imagina que você está escrevendo um artigo e fica travado no meio de uma sessão. Você digita algumas frases e o GNI isso aqui vai ser um Killbolt também. Ele vai sugerindo um texto para você ir escrevendo, né, de forma coerente. Então ele pode ajudar a destravar a sua escrita. Esse aqui é um agente de pesquisa, ele é uma ferramenta paga, certo? Mas é uma ferramenta bastante poderosa, né? Ele pode fazer muita coisa por você. Então ele faz uma busca em publicações acadêmicas, ele consegue fazer análise de documentos, análise de artigos, ele faz um processamento desses dados, faz visualização e consegue automatizar algumas tarefas repetitivas, né? Ele é um agente inteligente, só que aqui é uma ferramenta paga, você consegue, com os créditos que ele coloca de bônus para você utilizar, você consegue fazer só um pouquinho de coisa. Notebook LM é uma ferramenta da Google, ele é bem complexo, você consegue fazer muita coisa. Na verdade, uma versão 0 dessa apresentação eu fiz no Notebook LM, certo? Coloquei os tópicos que eu tinha interesse, ele desenvolveu e fez um esboço inicial. Então é uma ferramenta que está em desenvolvimento ainda, né? O Google ele entrou bastante na área acadêmica desde a pandemia, e isso aqui é um dos resultados dessa evolução da Google na área acadêmica, né? Você consegue... Essa ferramenta diz que ele só busca informação do próprio texto que a gente coloca lá. É verdade, a gente pode confiar nisso? Tipo, sim, não, ele tem a memória dele, mas o que acontece? Você pode pegar um documento que você tem interesse, eu quero estudar esse documento aqui. Você carrega aquele documento, ele lê o documento, ele entende aquele documento, e aí você pode, a partir dali, você pode gerar, eu quero gerar um mapa mental disso aqui, eu quero gerar uma apresentação, eu quero fazer um resumo, eu quero pegar as palavras-chave, eu quero pegar as ideias principais, e aí você pode ir extraindo informações daquele documento. Ou você pode carregar vários documentos também, né?
Então, você carrega o documento, ele vai analisar aquilo aqui junto com você. Só no documento, né? Ele não busca fontes. Basicamente, ele vai colocar só o seu documento. Só que documento seu. O armazenamento dele é local, digamos assim. É para ser 100% local. Então, assim, mas você... É seu. Bom, em princípio, não. Como eu disse, eu não coloco a mão no fogo por nenhuma dessas ferramentas, sabe? Na verdade, eu ainda não testei o notebook Link para isso. Não testei ainda. Deve ter, mas eu não testei. Aqui é um mapa mental que foi gerado pelo notebook LM, né, ele colocou lá, e na escrita acadêmica, ele foi colocando vários tópicos, né, que você pode ir desenvolvendo. Aqui é um exemplo prático, né, do ChatGPT. Coloquei assim, ó, leia o artigo Bolzok, coloquei a referência, certo? Coloquei o DOI do artigo e mandei ele fazer um resumo daquele artigo. Ele pegou e fez o resumo. Esse aqui é só o trechozinho inicial do resumo que ele fez. E depois ele diz assim, você quer um resumo somente de uma página? Quer colocar outras ideias, referências? Né? Então você pode ter várias outras opções. Né? Então você aqui, eu não carreguei o arquivo completo, só coloquei o link, o nome do arquivo, o DOI, ele vai lá, lê o arquivo e faz o resumo para mim. Sim, ele consegue fazer isso. Sim, consegue. Porque se estiver na internet, então está disponível. Então ele vai lá, lê o arquivo, está disponível na internet. Sim. E hoje a nossa produção acadêmica, uns 90% estão... Esse aqui é o ChatGPT. Aqui é um outro exemplo, né? Aqui eu coloquei esse prompt aqui, né? Disse que tinha uma pesquisa na sala de aula com vários alunos e eu pedi para ele fazer um gráfico de pizza, né? E ele gerou esse gráfico aqui para mim. Esse gráfico aqui a gente percebe que ele não está tão perfeito assim, né? A legenda está muito pequena, os números estão pequenos, mas assim, ele consegue já gerar alguma coisa para você, né? Isso aqui é um exemplo possível, né? Esse aqui é o QBolt. O QBolt ele tem várias ferramentas dentro dele, né? Que eles vão evoluindo essas ferramentas, que tem essas 6 aqui e tem outras ferramentas também. Então você tem a ferramenta de paráfrase, né, que você escreve um texto e vai parafrasear aquele texto. Você tem a ferramenta de checar a gramática, checar o plágio, detecção de erro, humanizar um texto, né? O pessoal faz muito isso, né? Pega um texto da IA e humaniza esse texto aqui está muito mecânico, humaniza esse negócio. Então ele pode humanizar também, né? Que aí é uma forma de esconder que você fez. Então não é uma forma muito ética não. Geralmente não uso tão ético assim. Tem um chat que você pode conversar com ele para gerar ideias, né? Isso aqui são algumas ferramentas do QBolt. Isso aqui é o meu preferido na área de matemática, que é o MathGPT. Aí que você pode resolver desde problemas básicos de matemática, né? Desde soma de frações, até equações mais complicadas, né, mais complexas. Aqui eu coloquei um exemplo de uma solução de uma equação diferencial ordinária, de segunda ordem. Né? Então eu coloquei a equação diferencial, coloquei as condições iniciais e pedi para ele resolver aquela equação. Né? E ele vai resolvendo passo a passo. O interessante é isso. Ele não coloca só a resposta final, ele vai resolvendo passo a passo, né, a solução da equação diferencial e no final coloca a resposta. Aqui você pode acompanhar se aquele desenvolvimento que ele fez está correto, certo? Então, é uma ferramenta bem interessante para resolver problemas de matemática. Em relação à matemática, né? Aí, ele dá a referência do artigo que ele puxou, a solução, ou ele mesmo formou essa solução? Não, isso aqui, digamos que isso é interno dele. Ele não vai dizer, eu usei o livro tal para pegar a teoria de resolver, ele não faz isso. Isso já está dentro dele. O que ele faz é dar o passo a passo da solução do problema. Certo? Alguns problemas que são mais numéricos do que analíticos, ele vai dizer assim, eu usei aqui essa biblioteca do Python para chegar na solução numérica. Certo? Então, nesse caso aqui, ele conseguiu fazer a solução analítica. Então, ele mostrou passo a passo a solução que ele encontrou. É gratuito ou é pago? O ChatGPT é gratuito.
O chat MathGPT é gratuito. Certo? Ele é bem interessante, eu gosto dele, mas ele não está isento de erros. Ele faz demonstração não, né? Ele faz demonstração? Certo? Demonstração. Eu não testei demonstração matemática, mas acredito que ele faça. Pelo menos as básicas ele consegue fazer. A demonstração de Pitágoras, provavelmente ele vai conseguir, porque você tem muitas demonstrações possíveis, então ele já tem aquilo ali na biblioteca dele. Mas ele não é isento de erros, certo? Teve uma vez que eu estava usando, ele resolveu um problema de equações diferenciais também, e a resposta dele estava errada. Teve um passo que ele fez que ele errou, e aí a resposta chegou no resultado errado, certo? Isso aqui está documentado no meu blog também. Ou seja, é por isso que eu digo, a pessoa tem como ele vai fazer. E você também pode fazer gráficos, né? Então você pode colocar a função matemática e ele gera o gráfico para você. Desde funções mais simples quanto funções mais complicadas. Foi interessante, então, né? Porque não precisa usar o GeoGebra, né? Ficou bastante interessante. Tem coisa que ele faz que o GeoGebra também faz, né? Isso. Sim. Inclusive, né, se você pedir no chat, né, GPT, como resolver aquilo no GeoGebra, ele vai dar uma sequência de passos para você fazer lá no GeoGebra. Mas o MapGPT ele é mais específico para matemática, então ele tende a gerar resultados melhores também. Aqui eu pedi para ele, para o MapGPT, fazer uma prova de matemática, elaborar 5 questões de soma de frações, trabalhar com frações. Aqui é uma das questões que ele elaborou, certo? Calcula a diferença e coloca as respostas e você pode checar a sua solução, a resposta no caso. Então você pode lhe ajudar a elaborar uma prova para os seus alunos, por exemplo. Aqui é um outro aplicativo bem interessante, esse Llama Coder. Você pode gerar aplicativos a partir de um texto. Você dá um comando e ele gera o aplicativo. Aqui eu fiz o seguinte exemplo. Gera um aplicativo que ele é a temperatura e mostra a informação de temperatura em graus Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Em 20 segundos ele fez o aplicativo. Ele entendeu o que é que eu queria, ele gerou esse layout aqui. Aí você coloca a temperatura em graus Celsius, aí você tem a opção lá em cima de colocar em Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Ele vai e coloca o resultado, a conversão dele já automaticamente. É bem interessante. Demorou 20 segundos para fazer isso. Se eu fosse fazer esse código de computador, ia demorar vários minutos para poder gerar o aplicativo. Sobre a questão da linguagem matemática. E quando a gente usa a IA e vai verificar, ainda tem a questão da linguagem, da escrita matemática, que eles ainda não conseguem. Por exemplo, você pega aquela questão e vai colocar na prova utilizando outro exemplo. Ele sai ele não vai com a mesma escrita. Então, os símbolos, eles acabam, assim, qual a que o senhor utiliza, na verdade, porque realmente, quando é potência. Pronto, o que eu faço é assim, eles também entendem, muitos deles entendem o código HTML ou o LaTeX. Aí quando eu vou fazer uma prova de matemática, vou usar alguma ferramenta dessa, eu peço para ele, gere o código correspondente em LaTeX. E aí eu aproveito aquele código. Aí não gera em Word não, certo? Então realmente eu acabo driblando esse problema porque eu não uso o Word para fazer minhas provas, eu uso o LaTeX. Então, e lá você tem toda a parte de codificação matemática, as equações. A minha sugestão, quem escreve muitas equações, quem precisa escrever muitas equações, não use o Word, certo? Use outra coisa que seja o LaTeX, por exemplo, certo? Ou o LaTeX. Essa questão do LaTeX, né? Que você falou, a gente tem o Overleaf, né? O Overleaf, que é online, né? Ele não precisa instalar e tal. Aí eu queria saber, esses prompts, eles fazem uma leitura correta? Quando você pega esse prompt que ele produz em relação a alguma questão de matemática? Eu não testei isso. Eu acredito que ele consegue. Você copiar e gerar na Uma coisa que eu já fiz e testei foi o seguinte: quando eu tiro a foto de uma prova de matemática e subo aquela imagem,
o ChatGPT consegue ler o problema em matemática e consegue resolver. Gemini também. Essas ferramentas todas, elas fazem leitura daquela imagem, pega aquela imagem, traduz para um texto, e a partir do texto é um problema de matemática, vou resolver e resolve. Se você caçar um trabalho de casa, o Gemini vai resolver. Pronto, esse é o risco que eu estava falando. Então o que acontece? Eles vão resolver as questões, mas não vão saber resolver as questões. Então nós temos que usar alguma outra estratégia para forçar com que eles aprendam alguma coisa. Aí a estratégia é você passar uma atividade clássica e fazer um fácil. Pronto. Porque isso aí a gente tinha tanto afinado, né? Até a gente era cobrado de um dia elaborar questões inéditas, porque toda a resposta do livro já estava na internet. Então ele já combinava. Ele já combina atrás do que vem atrás do livro também. Passar só as questões, né? Então antes da IA a gente já era. Já. Teria autonomia. Os problemas agora ficaram um pouco mais complexos. Bom, riscos de viés. Né? Então, assim, todas essas ferramentas, né, como elas foram treinadas com um banco de dados enviesado, as respostas delas são naturalmente enviesadas. Né? Então, assim, nós temos que ter bastante cuidado com isso. Esse artigo aqui é do Francisco Cash, né, do Mark Zuck, né? Eles provaram isso. Né? Eles mostraram que o ChatGPT e outras IA semelhantes, elas geram respostas enviesadas. Eles provaram isso no artigo deles. Né? Então, eles tendem a associar que o mundo ocidental é mais inteligente, melhor e mais feliz do que o mundo oriental, por exemplo. Então, você tem um viés metodológico dentro da ferramenta. Então, se você usa a ferramenta, você já sabe que existe esse viés, você tem que tentar quebrar isso de alguma forma. Não existe. O que existe é a visão eurocêntrica, porque foi colocado isso de berço dentro das IAs. Quem vai fazer um trabalho que não quer envolver, que quer sair desse berço, utilizando essa ferramenta... É justamente não usar a ferramenta para isso. Assim, você não consegue usar a IA para qualquer coisa. Ela tem muitas aplicações, mas a parte mais qualitativa, ela ainda deixa muito a desejar. Bom, e a gente vai falar um pouquinho sobre a regulamentação da UFC, né? A regulamentação da UFC, quando ela saiu, demorou um pouco para sair, mas quando saiu, ela acabou recebendo algumas críticas, né? Pelo formato como ela foi colocada, né? Que ela foi tipo um decreto da reitoria, né? Quem estava de fora achou que foi isso, foi um decreto da reitoria e é um decreto muito mais punitivo do que educativo, né? Pelo menos quem estava de fora teve essa visão. E por que teve essa visão? Né? O que é que diz o documento? Né? Diz que está a regulamentação do uso da IA, né? Com o seguinte princípio: transparência, autoria humana, privacidade, segurança e confidencialidade, integridade acadêmica, justiça, não discriminação, responsabilidade pelo conteúdo e uso ético e orientado, né? E implantação segura. Certo? E é verdade uso da IA para gerar conteúdo original, interpretações nas críticas, redigir sessões substantivas do trabalho, né? Fabricar, alterar, manipular ou embelezar dados, né? Imagens ou gráficos, inserir referências não verificadas ou mascarar plágio, né? Produzir material não declarado em desacordo com as normas dessa portaria. Então, assim, é uma portaria que ela é mais restritiva do que educativa, certo? Então, ela tem esse viés. Outras portarias, né, que na verdade não foram portarias, você tem guias de outras universidades que elas são mais, digamos, mais pedagógicas, né, do que a da UFC. Mas a do UFC ela foi direto no ponto que ela queria. Eu quero que tenha integridade acadêmica, resumindo. Aí você vai, o que você tem que fazer para isso? Então está aqui as restrições que ela coloca. E aqui é um detalhe, né, da portaria que diz o que é que você tem que declarar explicitamente que usou a IA. Né? Então você tem que marcar lá: não houve geração de conteúdo original, ideias, interpretações ordenadas pela IA. Não envie dados inessos sensíveis para IA.
respeito a direitos autorais, transcrições. Então aqui são restrições. Quando eu li a portaria, eu pensei assim, vai dar menos trabalho para mim, menos dor de cabeça se eu não usar a IA de jeito nenhum. Então, foi esse o sentimento que eu tive quando eu li a portaria. Mas depois só o senhor não. Todos a nota dos professores, inclusive o meu orientador. Pois é, aí o que acontece? O que é que eu faria dentro da UFC? O que é que eu faria? Usaria IA somente em coisas bem específicas. Eu quero fazer a tradução de russo ou de alemão, de um resumo para português. Eu posso usar a IA para isso. É uma coisa que dá para fazer sem muita dor de cabeça. Eu quero que ela faça uma busca de artigos, só buscar os artigos que existem sobre esse assunto. Tá, ela faz isso e eu anoto lá. Usei a IA para fazer essa busca de artigo, para fazer essa primeira coleta de artigos, né? Essa primeira revisão. Então, assim, para tarefas bem específicas, eu usaria a IA dentro da UFC. Para outras coisas, eu ficaria com medo de usar, certo? Bom, se você usar e não disser, algum companheiro seu com problemas éticos muito grandes, que não gosta de você, vai lhe denunciar. Então, assim, certo? Bom, vocês têm esse problema para resolver, certo? Bom, então, considerações finais, né? A IA não substitui o pesquisador, né? Mas pode ampliar a sua capacidade de análise. Essa capacidade de análise talvez eu tive, mas a escrita, a organização, né? Quando você usa de forma responsável. Lembrando que nós temos que ter transparência, autonomia intelectual. Aí, essa autonomia intelectual a gente tem que ter cuidado, porque se você usar excessivamente a IA, você vai perder a autonomia intelectual. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. Interpretação científica, né? Então você tem que sempre revisar os resultados da IA para você não cometer nenhum erro induzido pela IA. E você tem que usar elas como um copiloto da sua produtividade, né? Tarefas repetitivas, tarefas que exigem um trabalho braçal, que você pode delegar para a ferramenta, então você pode fazer isso. Então o verdadeiro desafio é mais ético e informativo, né? E assim, a IA não é nem inimiga nem salvadora da ciência, ela reflete nossos valores, né, ou a ausência desses valores. Cabe a nós usar de uma forma como uma ferramenta auxiliar para fortalecer o rigor, a criatividade e o compromisso com a verdade científica. E, assim, o futuro da pesquisa, né, eu coloquei ainda entre parênteses, porque algumas acham que não, mas ainda é uma atividade humana, né, mas que pode ser ampliado, pode ser potencializado pelo uso da IA. E aqui é a minha declaração de uso da ferramenta de IA, né, que eu achei importante deixar registrado aqui, né. Então, assim, essa apresentação usou a ferramenta de copiloto de produtividade, né, sem substituir julgamento crítico, autoria humana. Eu usei o ChatGPT para revisão de texto, o MapGPT, o Grok para geração de imagens, né, imagens lícitas, né, Perplexo para levantamento de informações, o Notebook LM que gerou uma primeira versão dessa apresentação, Connect Papers, o GenSpy né, que tudo isso depois passou pela minha revisão, né. Alguns autores, alguns colegas meus usam a IA para gerar a apresentação deles, gera em 3 minutos e ele esquece que usou aquele negócio e vai apresentar aquilo ali, certo? A minha apresentação demorou várias horas para ficar pronta, porque eu fiz essa revisão bem cuidadosa, né? Até eu tenho uma prova que eu mandei para o Marcelo uma versão, né? No outro dia eu mandei outra versão para ele e hoje de manhã eu mandei a terceira versão, certo? Muito bem. Então, obrigado pela atenção de vocês. Muito mais aí das crianças, né? Elas não têm maturidade para usar. Então, mas o senhor como educador, o senhor como professor e educador, o que o senhor sugeriria, por exemplo, à Secretaria de Educação? Cidade, por exemplo, de Fortaleza, município de Cascavel, onde eu sou? O primeiro ponto é que os professores têm que ficar cientes que existem as ferramentas,
qual o potencial que elas têm, como elas podem ser utilizadas, aquela parte do letramento digital. Então, os professores têm que saber, o professor tem que saber usar a ferramenta para pensar em alguma atividade pedagógica que o uso da ferramenta seja uma coisa positiva para os alunos. Então, no caso, eu levaria primeiro a rede, a proposta para a formação de professores, para depois, assim, por exemplo, esses professores nessas escolas fazendo uma formação com os alunos, sabe? Assim, porque eu tenho que ajudar o meu aluno da educação básica. Para ele chegar nesse nível aí, vai ter que passar pela educação básica. Né? Então, eu acho o seguinte, que a gente tem que começar essa questão pela educação básica. Sim. Porque como é que o aluno vai... Se faltar educação básica, você não vai ter educação no nível médio, não vai ter educação superior. Exatamente. Aí o negócio está na educação básica. Então, a gente poderia começar a pensar, eu fico sempre pensando além, né? E chegar às secretarias e procurar se aprofundar nesse assunto a partir do letramento digital. Sem dúvida, o mais importante é você saber dominar a ferramenta. Nós, como professores, se a gente quer que isso aí seja uma coisa útil para os alunos, que seja para benefício deles, nós temos que nos apropriar das ferramentas e saber usar de forma ética, profissional aquela ferramenta. O senhor falou em risco do desenvolvimento cognitivo, eu não lembrei, né, dos alunos. Então, se os alunos têm que saber, os professores eles têm que estar ligados, eles não estão assim, eu tenho muita sorte de estar aqui, né? Mas eu tenho vários colegas lá, eles estão muito além do que a gente está conversando aqui, né, Ana Paula? Então, assim, eu fico preocupada, porque eu não penso só em mim, eu penso na lei da qual eu faço parte, eu penso né, no coletivo, no Estado, eu penso para eles, eu tenho sorte de estar aqui, mas os meus colegas aqui, eu tenho que levar no município, eu penso assim, né? E você está certo, né? Comece com a sua diretora, faça um curso de formação em tecnologias digitais. Né? Porque assim, a tecnologia digital ela pode ser usada em sala de aula, mas tem que ser usada de uma forma que gere um benefício para os alunos. E assim, eu acho que é importante porque no mundo fora da sala de aula, os alunos vão ter contato com as tecnologias. E se eles não tiverem nenhum preparo para isso, como é que eles vão ficar? E esse preparo pode acontecer ou deve acontecer dentro da escola. O senhor indica alguma plataforma que a gente possa entrar para fazer esse letramento digital? Algum curso, alguma coisa? O senhor indica alguma? Na verdade, eu não conheço. Existem, mas eu não fiz nenhum curso de letramento digital. É uma coisa que a gente pode, digamos assim, exigir ou pedir, né, para a Secretaria de Educação. Nós estamos querendo um curso de letramento digital sobre esse assunto. Mas vocês podem conversar com os diretores. Se eu não me engano, no APAMEC já tem introdução à inteligência artificial. Assim, no site do próprio governo já existem vários cursos na área de inteligência artificial, disponíveis e gratuitos, certo? Eu não trouxe os links aqui, mas existem. Mas a gente pode, um curso de formação com vários professores, juntando coletivos, talvez seja mais interessante. A questão de tradução, né, que é algo que você disse, pedem mais de uma versão. Então, às vezes, o inglês, o francês. Aí, qual dessas ferramentas a gente pode utilizar para a tradução? Na verdade, todas elas são muito boas, já fazem uma tradução muito boa. Aí, no caso, você pode fazer o grosso pela ferramenta e depois você teria que ter uma pessoa especializada para fazer um refinamento. Mas se você coloca assim, faça uma tradução formal, crítica, para ser publicado em uma revista, né, com nível de inglês formal acadêmico. Ela vai seguir a sua diretriz e vai fazer essa tradução acadêmica. Mas você tem que ter um primeiro texto em português bem escrito. Certo? Se você tiver um texto em português bem escrito, ela vai conseguir fazer uma boa tradução também. Então, dando continuidade aqui, gostaríamos de agradecer a palestra do professor Francisco José. Não sei se foi divulgado, mas ele é meu orientador de doutorado lá no UFPE, né? Então, palmas, gente, palmas. Então, o professor, ele compartilhou com a gente sua experiência, experiências formativas e de pesquisa, né, ao longo da sua jornada em formação. Em nome do GTCO, a gente gostaria de agradecer a sua participação nessa primeira palestra, né, da 4ª Escola de Verão 2026. E para fazer as falas finais, né, o professor Marcelo vai vir, mas antes eu
gostaria só de perguntar se mais alguém quer perguntar alguma coisa, ou a gente já encerra esse primeiro momento. A gente vai retornar mais tarde, né? Então temos que sair pelo menos agora, meio-dia. Então, muito obrigada, gente. Márcia vai fazer esse encerramento agora. Quero só, Marcelo, posso só dar uma informação? Que a professora Mazé acabou me induzindo aqui, né, a falar. A Universidade Federal do Cariri, UFCA. Pronto, a UFCA passou a ofertar a partir do final de setembro de 2025 cursos gratuitos e online de inteligência artificial. Essa iniciativa é fruto de uma parceria entre a UFCA, através do curso de Ciência da Computação, e o Instituto de Pesquisa Eldorado e a IBM. Então tem na modalidade presencial e online, certo? Ok? Obrigado, meu querido. Bem, pessoal, diante das tratativas que eu tive com o professor Aquino, quando a gente estava falando sobre, né, a parte estruturante da palestra dele, em determinado momento ele mandou os slides, olha, espero que atenda às expectativas. Né? E eu reafirmo aqui, professor, você superou as expectativas. Né? Um tema muito inteligente, trouxe de forma muito didática, né? Foi aquela coisa extremamente técnica, que falar de tecnologia gera essa dificuldade, principalmente para nós pedagogos, né? E alguns matemáticos. Mas assim, muito agradecido, professor, pelo esse momento, pelos esclarecimentos e por esse start, né? Esses são um dos primeiros momentos que teremos aqui. Hoje, a partir daqui a 1h30, né? 1h30 a gente vai estar aqui com a palestra, só um minutinho, deixa eu só pontuar aqui. E tem uma informação importantíssima, viu, sobre o certificado. Eita, amigo, não passa dos 15 aí, negócio complexo. Os 15 anos. Vamos lá. Hoje à tarde, à 1h30, nós teremos a palestra IA na Educação, Desafios Éticos e Possibilidades, com o professor Dr. José Wellington Franco da Silva, tendo como mediadora a professora doutora Maria José Costa dos Santos. Então, hoje, 1h30, já começa. Depois tem outra palestra às 3h30 e finalizando com outra palestra começando às 18 horas. Detalhe, quem tiver toda a participação confirmada, certificado de 50 horas. É isso, professor? 50? Leninha, cadê a Leninha? A Leninha me disse que era 50. Se quiser botar para 60 também pode. Pronto, gente. A Leninha me pegou. Tá gravando, né? Professora, culpa dela, viu? E ela olhou para mim e fez assim, ó. Perdão. 40 horas. Mas assim, para nós que somos professores, a maioria, 40 horas já é magnífico, né? Então é isso. Mas para além do certificado, vocês estão vendo que o conteúdo é bom, as discussões são riquíssimas, então não percam. Tá bom, pessoal? Até mais tarde.